rei dos deuses quase nunca existiu, porque no dia em que nasceu, seu próprio pai tentou devorá-lo. O silêncio nos domínios de Cronos não era a ausência de som, mas a antecipação de um horror que desafiava a própria essência da existência. Imagine uma mesa posta com a frieza de um túmulo, onde o banquete não era servido para nutrir, mas para devorar o futuro. No centro desse banquete, um pai disposto a consumir seus próprios filhos para garantir a eternidade de seu trono. É neste cenário de horror absoluto que a nossa história começa. E se você busca desvendar os segredos dos deuses que moldaram o destino humano, já deixa o seu like para que possamos continuar explorando as sombras do Olimpo juntos. Cronos, o Senhor do Tempo, não temia a morte, ele temia a substituição. A profecia ecoava em seus ouvidos como o badalar de um sino fúnebre, anunciando que um de seus descendentes acabaria por derrubá-lo. Para impedir o inevitável, o Titã recorreu ao ato mais monstruoso que a mitologia já registrou. Um a um, Hestia, Deméter, Hera, Hades e Poseidon foram entregues à escuridão de seu estômago. O que significava ser um deus se o seu próprio Criador podia transformar o seu corpo em nada mais que um fardo em seu ventre? O tempo corria e a paranoia de Cronos crescia na mesma proporção em que o vazio em sua alma se abria. Mas o destino, essa força indomável que nem mesmo os senhores do tempo podem ignorar completamente, reservou uma falha nessa engrenagem de crueldade. Rhea, a mãe desses seres divinos, observava seu marido com olhos que escondiam o luto sob uma máscara de submissão. Ela viu seus filhos desaparecerem na voragem de Cronos e sentiu o peso da perda se transformar em uma resolução gélida. Quando o último filho estava prestes a chegar ao mundo, o plano de resistência foi traçado. Não houve grandes batalhas, apenas um gesto de dissimulação que mudaria o curso da história cósmica. Nas profundezas da caverna Dicte, na ilha de Creta, Rhea deu à luz Zeus. O bebê, que carregava em si a faísca da rebelião, foi escondido longe da vista faminta de seu pai. No lugar da criança, a mãe entregou a Cronos uma pedra envolta em panos de linho. Com a avidez de quem busca segurança na própria destruição, o Titã engoliu o objeto sem hesitar. Ele acreditou ter vencido o destino, acreditou que a linhagem de ameaças havia sido estancada com aquela última refeição pesada, mas o rugido do tempo estava apenas começando a mudar de tom. Zeus cresceu nas sombras daquela caverna, alimentado pelo leite da cabra Amalteia e protegido pelos curetes, que faziam barulho suficiente com suas armas para encobrir qualquer som que o bebê pudesse emitir. Imagine o contraste. Enquanto Cronos governava o universo no topo de sua arrogância, o futuro senhor do Olimpo aprendia a arte da sobrevivência, da paciência e da estratégia. A infância de Zeus não foi marcada por risos, mas pelo peso de uma missão que ele ainda não compreendia inteiramente. Ele era o único que habitava à margem da realidade de seu pai, o único que existia fora das paredes de carne que aprisionavam seus irmãos. O crescimento de Zeus foi um processo de acumulação de poder silencioso. Cada ensinamento que recebia dos ventos e da terra grega era uma pedra no alicerce de sua futura vingança. O conflito entre o passado, representado por Cronos, e o futuro, representado por Zeus, era inevitável. Mas a vitória não viria pela força bruta, ainda não. Viria pela astúcia. Quando Zeus atingiu a maturidade, ele compreendeu que para destruir um tirano, era preciso primeiro enfraquecer o seu controle sobre a realidade. A oportunidade surgiu quando, através de uma poção preparada com a ajuda de Rhea, Cronos foi forçado a regurgitar seus filhos. O Titã, em um momento de fraqueza, viu seu domínio começar a ruir. O que se seguiu não foi apenas a saída dos irmãos de Zeus, mas a erupção de um conflito que faria a própria estrutura do mundo tremer. Um a um, os deuses foram cuspidos, íntegros,
porém marcados pela escuridão do vazio que habitaram. Poseidon, Hades, Hera, Deméter e Héstia emergiram não como crianças, mas como entidades formidáveis, prontas para cobrar o preço daquele cativeiro forçado. A união dos irmãos sob a liderança de Zeus não foi apenas uma aliança familiar, foi o início da maior guerra que o universo já presenciou. A titanomaquia, o choque entre a velha guarda dos titãs e a nova ordem dos olímpicos, transformou o céu e a terra em um campo de batalha onde a própria existência estava em jogo. As lanças de luz de Zeus cortavam os céus, enquanto os mares de Poseidon engoliam as fortalezas dos titãs, e as sombras de Hades cercavam os vencidos em profundezas das quais não haveria retorno. Foi um período de brutalidade inimaginável, onde a ordem lutava contra o caos, e o poder absoluto era testado por uma insurgência que não conhecia o medo. Zeus, que começou como o único sobrevivente de uma tragédia, agora liderava o caminho para uma nova era. A vitória não trouxe apenas a paz, trouxe também o peso da responsabilidade sobre um mundo que precisava de governantes. Ao olhar para essa jornada, percebemos que o mito de Zeus não é apenas sobre deuses e monstros. É um espelho das nossas próprias lutas contra a tirania e o medo. A história do garoto que sobreviveu à própria extinção de sua família ressoa profundamente porque trata da resiliência, da capacidade de aprender na sombra e de transformar o desespero em ação estratégica. Cronos, em sua busca por controle, foi o arquiteto de sua própria queda, enquanto Zeus, ao aceitar o risco do enfrentamento, tornou-se o guardião de um novo equilíbrio. O que nos resta, ao refletir sobre essa batalha épica, é a lição sobre os perigos do autoritarismo e a importância de preservar a esperança. As guerras dos deuses podem ter ficado no passado remoto, mas as dinâmicas de poder que elas ilustram permanecem vivas. A humanidade, assim como os deuses, está constantemente em um ciclo de construção e destruição. A busca por um domínio absoluto sempre termina em colapso, assim como a resistência, quando guiada pela sabedoria, tem o poder de inaugurar eras de transformação. A história de Zeus nos lembra que, mesmo diante de um destino que parece escrito pela mão de um tirano, sempre existe uma saída, uma caverna escondida, um plano silencioso capaz de reverter o curso da história. Neste canal, buscamos entender como essas narrativas antigas ainda sussurram verdades poderosas sobre a natureza humana. Ao analisar a titanomaquia, não vemos apenas trovões e relâmpagos. Vemos a transição do poder, a necessidade de mudança e o preço da liberdade. Cada batalha que Zeus travou contra Cronos é uma metáfora para os conflitos que travamos para afirmar nossa própria identidade contra as estruturas que tentam nos definir ou nos consumir. A brutalidade do mito, embora assustadora em sua literalidade, serve como uma lente através da qual exploramos o potencial humano para a superação. O mito de Zeus é um lembrete constante de que, por mais escura que seja a noite e por mais impenetráveis que sejam as paredes da opressão, a luz sempre encontra uma fresta para se manifestar. E talvez seja esse o verdadeiro segredo do Olimpo. Não a sua imortalidade, mas a sua capacidade de se reinventar constantemente a partir das cinzas de seus próprios erros. O que você faria se estivesse no lugar de Zeus, oculto nas sombras, observando o seu destino ser traçado por outros, apenas para descobrir que você é o único capaz de mudar as regras do jogo? A história dele é a prova de que a coragem, quando temperada pelo tempo e pela estratégia, tem o poder de desafiar qualquer profecia. A jornada de Zeus, desde o silêncio da caverna em Creta até o trono do Monte Olimpo, é um arco narrativo que nos completa. Ela preenche nossas lacunas sobre a origem do bem e do mal, da lei e do caos, mas acima de tudo sobre a persistência da vida.
E ao encerrarmos esta exploração, fica o convite para que você continue conosco em Mitos Além do Tempo, mergulhando cada vez mais fundo nas histórias que definiram a cultura ocidental. Se cada um de nós carrega um pouco daquela faísca de rebelião e resiliência que salvou o futuro do Olimpo, talvez possamos enfrentar nossos próprios desafios com um pouco mais de clareza. Não esqueça de se inscrever para não perder a próxima análise, onde continuaremos desvendando os mistérios por trás dos mitos mais brutalmente fascinantes da história. O destino, como vimos com Zeus, não é um caminho traçado, mas um território a ser conquistado com inteligência, astúcia e, quando necessário, com a força de um trovão que ecoa através dos séculos. Que as lições desta batalha sirvam como bússola para seus próprios conflitos, lembrando-lhe sempre que, diante de qualquer banquete da morte, a escolha mais poderosa que alguém pode fazer é a de continuar existindo, resistindo e, finalmente, vencendo. O Olimpo é vasto e ainda temos muitas histórias para desenterrar, muitos deuses para compreender e muitas verdades para, enfim, trazer para a luz da consciência. Até o nosso próximo encontro, onde a mitologia deixa de ser apenas uma lenda para se tornar a chave do seu entendimento sobre o mundo.